Hoje nós vamos falar de um assunto que parece simples, mas não é não. A gestão de estoques descentralizada. Damas e cavalheiros, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que muitas vezes complica a vida dos gestores de estoque. É a gestão descentralizada de estoques. Em pleno século XXI, ainda existem ERPs que não conseguem gerar um estoque consolidado para gestores de estoque. E aí, os gestores precisam ficar fazendo relatórios, mandando para o Excel, fazendo um PROC-V gigante para obter uma fotografia desatualizada do seu estoque. É inacreditável. A gestão descentralizada de estoques muitas vezes parece ser uma coisa um tanto simples demais, como por exemplo saber quanto eu tenho de estoque de cada produto em cada loja. Sim, existe essa dimensão da gestão descentralizada de estoques, mas existem coisas que são mais complexas e que o ERP tem que fazer nativamente e automaticamente para ajudar os gestores de estoque. Não apenas dizer quanto há de estoque em cada loja, mas, por exemplo, dizer, está vendendo muito nessa loja e não está vendendo nada nessa outra loja. Faça uma transferência de estoque para que o gestor do estoque não tenha que ficar fazendo o ritual que muitas vezes eu vejo eles fazerem todos os dias de manhã. Tira um monte de relatórios e verifica o que está sobrando numa loja e faltando na outra. O que está vendendo bem numa loja e não está vendendo nada na outra. Para fazer as transferências, para que não sobre, para que não haja ruptura em uma e excesso na outra. Isso ainda é o básico. Existem operações, por exemplo, em que a transferência de estoques se dá por produção. Às vezes a indústria tem uma série de atividades e outras ela exerce fora. É um beneficiamento que é feito, é uma montagem que é feita fora. Um exemplo muito comum, pintura eletrostática e montagem. A indústria faz uma série de peças e manda para outro lugar, uma indústria especializada na prestação de serviço de pintura eletrostática. E às vezes, os insumos são de quem está fazendo a solicitação do serviço. Então é assim, ó, eu produzo um equipamento, produzi várias peças aqui que tem que ser pintadas de várias cores, quem vai fazer isso é um terceirizado. Eu envio esse conteúdo para lá e a tinta que vai pintar é minha. A tinta já está lá, porque eu não tenho como mandar só aquele pouquinho de tinta para cada uma das ordens de produção. Eu mando lá um tonel de tinta ou um saco de 50 quilos de pó de tinta e isso fica lá no meu prestador de serviço, ele vai usando à medida que ele vai prestando o serviço. E eu aqui, no meu ERP, tenho que saber, eu tenho 200 dessas peças, sendo que 40 estão aqui, 50 estão nesse provedor de serviços aqui, com essa quantidade de tinta, com essa quantidade de parafuso, com essa quantidade de insumos, e o resto está nesse outro aqui, com essa quantidade de produto, com essa quantidade de insumos. O ERP tem que fazer esse controle, tem que emitir esses documentos de remessa e de retorno automaticamente. O ERP tem que saber, pelos cadastros que estão no sistema, que depois de X ordens de produção é o momento de ressuprir os insumos lá no meu terceiro, lá no meu provedor de serviços. Eu vou dar um exemplo extremo de gestão descentralizada de estoque. Olha só, um exemplo extremo de gestão descentralizada de estoque. Eu participei do projeto de implantação de um cliente no Sul, no Rio Grande do Sul. Ele se tornou representante no Brasil de uma marca de ração para animais que é muito premium, muito cara. É para certos tipos de animais. Você vai ver que existe um outro conteúdo nosso falando a respeito disso. Você conhece os seus estoques? Tá aqui, ó. Clica lá para você ver. Uma das coisas que eu digo nesse conteúdo que já foi postado há algum tempo é de que hoje em dia a multiplicidade de opções para todas as categorias de produto é tão grande que ninguém consegue ter na cabeça qual é o estoque e você precisa da ajuda de um ERP. Pois bem, essa empresa que é nosso cliente se tornou representante de uma marca alemã muito cara de rações para gatos e cachorros. E quando ele foi entrar no mercado, as lojas, os pet shops tinham receio de fazer a compra porque o produto era muito caro. Se encalhasse, faria diferença. Então ele adotou uma estratégia de consignação. Ele dizia o seguinte, ó, me dá um espaço aqui,
na sua prateleira, eu deixo o meu produto aí consignado. À medida que você for vendendo, eu vou emitindo as notas de venda para você. Então você vende primeiro e depois que você vender, eu vendo para você. Então ele deixava lá 50 sacos de ração, a pessoa vendia 30, ele ressupria os 30 e emitia uma nota dos 30 que foi vendido. Isso, para que ele tivesse o controle de estoque, ele falou o seguinte: vou deixar aqui uma integração entre o seu ERP e o meu. Quando você vender um produto meu aí, eu recebo a notificação lá no meu. Aí eu sempre vou saber quanto você tem de estoque. E no momento em que for preciso ressuprir, eu venho aqui e ressupro. Então ele vendeu isso para mais de 1000 lojas na região do sul e ele tinha o controle do estoque nessas 1000 lojas, porque estava integrado e cada vez que uma loja fazia uma venda, ele recebia notificação no ERP dele. E quando ele ia verificar quanto é que ele tinha no estoque, ó, ele tinha 5.000 sacos de um determinado item em cada um das centenas de clientes dele. E ele conseguiu sucesso fazendo com que esse produto premium fosse colocado no mercado sem que os clientes dele tivessem que fazer o desembolso, mas ele tendo um controle efetivo sobre todo o estoque descentralizado em todos os estados. Existem exemplos também de quem faz estoque por CD, quem faz estoque por clusters de lojas, né? As lojas do Rio, as lojas de São Paulo, as lojas de Salvador. E existem empresas que fazem o controle descentralizado de estoque por unidades produtivas diferentes. Em todos esses casos, o ERP tem que fazer tudo automaticamente. Cada documento de movimentação ou de transferência tem que fazer parte do cálculo de estoque do ERP e o ERP tem que projetar quando é o momento de ressuprir, quando é o momento de produzir, quando é o momento de comprar. Isso tem que ser automático. Não pode ser resultado de uma planilha de Excel que pessoas ficam ralando para executar e, sobretudo, não pode ser um conjunto de relatórios que você tem que ficar olhando para lá e para cá e tomar uma decisão baseado mais no instinto do que no dado. O ERP tem que te apresentar um número frio e você faz a análise quente para fazer o seu ressuprimento de estoque e a sua gestão de estoque descentralizada. Se você gostou desse conteúdo ou se você conhece alguém que pode tirar proveito desse conteúdo, compartilhe com essa pessoa, deixe um like, se inscreva no canal. Muito obrigado.